aqui nesse momento de dificuldade. Ok? 8 horas já. Vamos começar aqui o nosso estudo. Pessoal, para quem não participou dos estudos anteriores, nós temos feito na nossa igreja um estudo sobre contentamento. E a chamada do estudo, né, é uma pergunta: você está contente? A ideia é que nós aprendamos sobre contentamento e então possamos, assim, desenvolver cada vez mais essa virtude, né? Quem de nós não gostaria de estar mais satisfeito em qualquer área da vida, né? Não é uma promessa de algo fantasioso, místico, como se você recebesse uma energia sobre você, mas é algo a ser aprendido mesmo e desenvolvido a partir da orientação da palavra de Deus, da orientação bíblica. Eu vou ler um salmo de número 103, eu vou ler do verso 1 até o verso 14, e depois nós vamos ler um outro texto, mas como abertura eu gostaria que você me acompanhasse aí, a leitura do Salmo 103. A palavra do Senhor diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Até aqui. Vamos fazer uma oração rapidamente. Santíssimo Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, pela bênção de podermos nos reunir, ainda que de forma distante, apenas virtual, mas com a tua palavra, ó Pai, que é clara, eficaz, para nos instruir, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, em torno de um tema, de um propósito, que surgiu antes mesmo de qualquer preocupação com saúde ou economia do nosso país, mas um estudo que venha de encontro com a nossa necessidade nesse momento. Nós queremos aprender, ó Pai, a estarmos satisfeitos, contentes no Senhor, mesmo diante de tão grande desafio que está diante de nós. Abençoa-nos, instrua-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós, como eu disse anteriormente, algumas pessoas a mais estão entrando, nós estamos fazendo esse estudo na igreja sobre contentamento, para desenvolvermos essa virtude de estarmos contentes, de estarmos satisfeitos. Nos estudos anteriores, para aqueles que não participaram, para aqueles que não puderam vir ou que estão acompanhando agora somente por causa da situação que nós estamos, pela internet, esse estudo, nós desenvolvemos ele no primeiro encontro, sobre o que é ser uma pessoa contente. E nós descobrimos ali naquele estudo, pelo estudo da Bíblia, que ser contente ou viver de forma contente é uma possibilidade real, não é algo utópico. E é algo que pode ser experimentado, é real. Então, nós vimos ali também que estar contente, biblicamente, ou segundo a instrução da Bíblia, é algo que nós aprendemos pelo entendimento da palavra. Então, com fé, na instrução da palavra, pela ação do Espírito Santo,
nós, então, desenvolvemos essa virtude, esse entendimento. No segundo estudo, então, nós analisamos o pior inimigo do contentamento, que é a murmuração. E murmuração é algo que atravessa todas as gerações, é algo que realmente está no nosso coração caído. Todos nós murmuramos, hora ou outra, ou alguns mais, outros menos, e nós desenvolvemos, então, cada vez mais o hábito de murmurar como algo que nos rouba a possibilidade de contentamento, ou de desenvolver o contentamento. E nós, então, por um lado, esperamos estarmos contentes em Deus, como se Ele fosse nos conceder algo místico, mas, por outro lado, nós trabalhamos contra isso, murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo. E nós vimos, então, que, biblicamente falando, murmurar, reclamar é pecado, é algo errado, e nós podemos, então, desenvolver o caminho ao contrário do contentamento. Nós aprendemos a não estarmos contentes com nada. Então, é o que nós vimos ali naquele segundo estudo. Então, nos dois estudos anteriores, nós constatamos que o contentamento não é algo místico, que vai cair na sua cabeça, encher o seu coração como num estalo de dedo. Contentamento é algo a ser aprendido pelo crente. E é a vontade de Deus que nós estejamos contentes nele, para que então ele nos conceda como um pai tudo que nós precisamos nessa vida. Hoje, nesse terceiro estudo, nós veremos que para estarmos contentes, satisfeitos, nós estaremos descontentes em outro aspecto. Né? Nós veremos, então, eu intitulei esse estudo sobre contentamento descontente. Eu estou contente em um aspecto, mas necessariamente eu estarei descontente em outro aspecto. E agora nós já entendemos as duas perspectivas, nós podemos chegar a essa ideia, né? Um contentamento descontente. Então, eu vou explicar. A palavra contentamento ou suficiente, ela vem de uma expressão hebraica, dai, em hebraico. Isso é relacionado à plenitude, abundância, suficiência. E essa palavra, ela era atribuída a Deus, inclusive em um dos seus nomes no Antigo Testamento, um dos nomes do Senhor é El Shaddai. Veja que o Dai faz parte de um nome de Deus. Isso é, Deus que possui tudo e todos, ele é autossuficiente, é chamado, então, de um Deus todo-poderoso, ou todo-suficiente, todo pleno e abundante em si. Ele, por si só, ou em si mesmo. Ele tem, então, essa plenitude, abundância, suficiência, contentamento nele mesmo. Ele não precisa de algo fora dele para ser um Deus autossuficiente ou todo suficiente. Se nós, então, formos para o Novo Testamento, a palavra grega que é usada para essa tradução que nós temos de contentamento é a palavra autarqueia, que é composta por duas palavras, que é ser suficiente e si mesmo. Ou seja, ter suficiência em si. Né, ou, como eu disse no hebraico, autossuficiência. Então, o sentido tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento é que você associe a palavra contentamento com suficiência. Você só estará contente se você tiver o suficiente. Se você não tem o suficiente para o seu contentamento, a sua alegria, você não estará contente. Então, para ser contente, precisa ter o suficiente. A grande questão é, o quanto é suficiente? Ou o que te trará essa suficiência? E no primeiro estudo, quando nós começamos a falar sobre isso, eu falei ali da resposta do presidente Rockefeller, né, lá nos Estados Unidos. Certa vez perguntaram ao vice-presidente, Nelson Rockefeller, quanto dinheiro era necessário para fazer alguém feliz. E conta-se que ele respondeu, só um pouco mais. Então, quanto que você precisa para ser feliz? Um pouco mais. Isso é uma grande verdade que atravessa toda a história da humanidade. Então, estar descontente é constatar que você quer mais de algo. Você não tem o suficiente de algo, ou de alguém, ou de um sentimento, que seja. Em contrapartida, estar contente é também constatar
que você tem o suficiente. Ou seja, descontente é quando você constata que você quer algo mais, e se sentir ou estar contente é constatar que você tem o suficiente, você tem o que você precisa. Então, em resumo, estar descontente, essa ideia de que você procura, que você não tem o suficiente. Agora, eu quero ir para um outro texto que tem servido de base para o nosso estudo, lá em Filipenses capítulo 4. Esse texto tem sido o texto que nós lemos a cada estudo, a cada reunião, e nós temos analisado aqui quando o apóstolo Paulo expressa um contentamento numa situação extremamente crítica, e eu fui extremamente abençoado ao me preparar, estudar para esse estudo de hoje, porque nós estamos numa situação no nosso país em que nós não estamos sentindo muito contentamento. Uns estão extremamente entristecidos, revoltados, entediados em casa, outros estão realmente desesperançosos, alguns com seus empregos em risco, outros já até perderam empregos, outros com um pânico por causa da saúde, da situação. Tem uma guerra instalada aí no nosso país, do grupo daqueles que querem defender a vida em detrimento da economia, e outro grupo que quer defender a economia em detrimento da vida, da saúde, como se essas coisas estivessem desligadas, e aí é mais um motivo para brigar, e para nós que às vezes não estamos nos identificando com essa guerra, mas nós sofremos porque ficamos angustiados. O apóstolo Paulo passava por algo que eu afirmo sem medo para vocês, até o dia de hoje, para nós estamos muito melhores do que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Então, lá em Filipenses 4, no verso 11 até o verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nesse trecho, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu algo, e isso é importante, nós vimos no primeiro estudo, ele aprendeu a estar contente. Então, não é algo que simplesmente o apóstolo Paulo estava descansando, e esse sentimento invadiu o coração dele, e ele pronto, né? Não é algo que você é passivo, simplesmente sente. Ele aprendeu a estar contente, e ele aprendeu a estar contente quando ele tinha tudo? Não, ele diz, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Né? E aí ele começa a explicar isso. Como que ele aprendeu a estar contente? No Senhor. Então, é essa a ideia do texto bíblico quando ele escreve isso. Ele está instruindo a igreja, irmãos, vocês podem desenvolver, vocês podem aprender, vocês podem experimentar algo que vocês ainda não desenvolveram, o contentamento, estarem satisfeitos. E veja que ele escrevia para uma igreja que corria risco de morrer, perseguida. Uma igreja que se reunia às escondidas. Nós hoje temos que nos reunir assim, de forma virtual. Né? Eu aqui estou olhando para as redes sociais, tentando quebrar essa dificuldade que nós estamos tendo do isolamento social. Mas o apóstolo Paulo, a perseguição à igreja, tanto a ele como a alguns irmãos, era uma perseguição de risco de morte. Então veja, e ele diz, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Como que ele aprende isso? No Senhor. Como que você entende esse aprendizado dele? Quando ele diz lá no verso 13, que é tão conhecido, diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode ter todas as coisas que ele desejar? Não. Ele pode realizar grandes feitos como um X-Men, um superpoderoso, um Vingador? Não. Ele pode suportar todas essas coisas que ele mencionou. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Ele tudo pode suportar no Senhor, em Cristo Jesus. Ele aprendeu isso, ele tem o suficiente. Então, nós voltamos lá no início, quando eu comecei a falar sobre o assunto. Quando você sente que tem o suficiente, você se sente contente. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo entende aqui. Ele sente que ele tem o suficiente. Ele não merecia ter nem o que ele tem. E aí,
o aspecto do imerecimento que nós vimos no segundo estudo, quando eu falei bastante sobre murmuração. Quando você tem uma alta visão de si, uma arrogância, uma altivez, um orgulho muito grande, você tem dificuldade de estar contente, porque nada te satisfaz, porque você sempre acha que merece mais. Mas o cristão é aquele que entende que todos pecaram e todos carecem de Deus, da glória, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, e então, nesse entendimento, começam a sentirem-se satisfeitos, porque se não há mérito, nós já temos recebido a convicção da vida eterna nos céus, em plenitude com o Senhor, e isso nos enche de satisfação. Nós entendemos, eu tenho o suficiente, e o resto? O resto nós vamos correr atrás, nós vamos batalhar, o Senhor há de nos abençoar. O que o apóstolo Paulo afirma aqui é a diferenciação em buscar ter o suficiente nas coisas da vida e do mundo, em vida de buscar ter o suficiente em Deus. Agora vamos lembrar das primeiras palavras que eu falei no estudo. Deus é autossuficiente. Nós não temos o suficiente, por isso nos sentimos descontentes. Onde nós encontraremos suficiência? Nós estamos buscando suficiência nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo. Enquanto Deus, que nos fez a sua imagem para espelhar a sua imagem, é autossuficiente e diz: só nele você pode todas as coisas, você pode encontrar essa satisfação, esse contentamento. Algo coerente com o que Cristo disse lá em Mateus 6, no verso 31 a 33. Jesus Cristo disse: portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? E veja que oportuno refletir sobre esse texto no nosso contexto do Brasil hoje. O que comeremos? O texto, Jesus Cristo diz, o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Ele diz mais, os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja, o vosso Pai sabe do que você necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Tudo que você deseja? O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? O vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do vosso Pai, a suficiência no vosso Pai, o contentamento no vosso Pai, a justiça dele, que não há de permitir que você seja completamente esquecido, abandonado. E todas essas coisas que vos enchem de preocupação vos serão acrescentadas. Veja, Deus é autossuficiente. E ele não precisa de nada nem de ninguém para ser suficiente. Ele é suficiente em si. E ele criou o ser humano, como sua imagem. Como seres criados por ele, nós só somos alguém com significado se nós refletirmos a imagem de Deus. E aqui está o grande entendimento de vivermos numa sociedade descontente, num tempo de descontentamento. Deus nos criou sendo autossuficiente para que nós espelhássemos, refletíssemos a imagem dele. E nós, então, ficamos por aí batendo cabeça em busca de alegria nas coisas, em sentimentos, né? Porque a nossa suficiência não é própria. Nós não vamos encontrar contentamento em nós, porque nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de algo que nos dê essa suficiência. Em quem ou o que nos faça ter o suficiente e perceber isso. Por isso eu disse que era algo a ser aprendido e não era algo utópico, é algo real. Filipenses 4, de 11 a 13, esse texto que eu li, o apóstolo Paulo argumenta que aprendeu a estar contente, porque ele não quer algo a mais. Ele aprendeu, estou contente. Como disse Rockefeller. De quanto você precisa para ser feliz? Só um pouco mais. O apóstolo Paulo diz, eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Senhor. Ele encontrou significado para a sua vida. Não é algo que Deus reserva para si. É lógico que nós não vamos ser autossuficientes, porque nós somos criaturas e Ele o Criador. Então, nós vamos encontrar suficiência na suficiência comunicada a nós em Deus. Há estudiosos, teólogos antigos que
já fizeram várias expressões diferentes comunicando a mesma ideia. Nós temos um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E é a semente do divino. Até as comunidades mais distantes, eles adoram alguma coisa, porque eles têm um vazio que precisa ser preenchido. Eles precisam adorar o sol, a lua, o mar. Eles inventam algo para adorar, porque eles não encontram suficiência. E há uma semente, que nós chamamos de semente do divino, que, quando feitos à imagem e semelhança de Deus, nós só podemos encontrar suficiência e contentamento naquele que é autossuficiente. Várias pessoas milionárias no mundo se afundam em depressão, porque elas constatam que podem ter tudo, mas ainda assim elas não se sentem satisfeitas. Elas querem algo mais. Deus nos criou com uma necessidade que só Ele pode preencher. As coisas e os sentimentos que nós lutamos e damos a vida para conseguir não podem ser maiores do que Deus. Não podem nos preencher um vazio que nós sentimos até encontrarmos Deus e nos relacionarmos com Deus. Então, veja, não é errado, e aqui eu quero abrir um parêntese bem grande, porque se eu falo tudo isso, algumas pessoas caminham para um outro extremo. Não é errado ter coisas boas nessa vida, não é errado correr atrás de coisas boas dessa vida. Deus tem nos abençoado com coisas boas. Existem muitas coisas boas, então você não precisa viver alheio, excluso do mundo. Existem muitas coisas boas nessa vida que trazem alegria, conforto, prazer. E nós devemos usufruir dessas coisas para a glória de Deus. A questão é que as melhores coisas desse mundo, dessa vida, não te darão contentamento. Sempre. Nós precisamos sempre de mais dessas coisas. Você vai ter um monte de coisa e sempre vai buscar mais. No texto de Filipenses, o apóstolo Paulo diz que está contente, pois ele tem tudo o que ele precisa. Ele entende que tem o suficiente nessa vida. Mas nos versos anteriores, ele fala que quer mais de algo. Veja aí, se você tiver uma Bíblia com você, eu vou ler Filipenses agora, alguns versos anteriores, do capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Ele diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Eu li até o verso 15. Então, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, e logo, antes de falar isso, no capítulo 3, ele diz, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, ou seja, não que eu tenha alcançado tudo o que eu gostaria. Então, o apóstolo Paulo está em busca de mais. Ele não simplesmente entende que está contente e pronto, ele senta numa cadeira e espera a morte chegar. Não, ele tem algo que ele disse antes, que ele não chegou lá ainda. Não que eu já tenha recebido, ou não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. De que ele está falando? Do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Cristo que nos comunica a suficiência de Deus. Esse contentamento no Senhor. E Paulo, então, não é incoerente nesse mesmo texto, com apenas alguns versos de distância. Paulo sente que tem tudo o que precisa nessa vida, mas que ele quer mais de Cristo. Por isso, lá no início, eu chamei o estudo de contentamento descontente. Você está contente no Senhor, mas está descontente porque você ainda não tem tudo do Senhor. Você não foi para os céus, você não está na presença e no sentimento, entendimento, num coração absolutamente pleno do Senhor. Você ainda tem um coração caído, você vive num mundo caído, veja a nossa situação como país hoje. Você está num contexto em que o mundo trabalha contra a sua fé. Então o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha recebido, ou já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado. Ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele continua, ele caminha, ele luta. Há um pastor chamado Jeremiah Burroughs, perdão,
que ele disse: uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada senão Deus. Veja, uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada senão Deus. E preenchido aqui, você entenda plenamente, sem nenhum espaço mais a ser preenchido. O contentamento, então, não consiste em se abster de perseguir o que é necessário, de lutar nesse contexto que nós vivemos. Não é uma determinação mental, como alguns coaches dizem, olha, você introspecta, pensa positivo e pronto. Né? Não é uma disposição, uma determinação mental, uma disposição mental apenas, que vai nos manter satisfeitos. Surgirão situações, ocasiões em que você se sentirá insatisfeito. Então, esse é uma disposição muito mais de alma, de fé, de exercício, de entendimento, e essas coisas, então, se complementam numa constatação de suficiência, de contentamento. Então, a natureza dessa virtude do contentamento, ela consiste em haver harmonia entre os nossos desejos e as circunstâncias atuais. E para nós é bem importante pensar sobre isso. Harmonia entre o que você deseja e o que você tem, a circunstância atual. Isso tem desequilibrado o seu contentamento, a sua alegria? Como que você está equalizando isso? O que você gostaria de ter e o que você vive hoje. Então, o que nós podemos aprender hoje, então, é fazer algo em busca de contentamento, de estar contente. O que nós podemos fazer? Nós precisamos entender o que aconteceu conosco, historicamente, para, então, entender o que nós precisamos fazer. Após a queda, os nossos desejos se tornaram desordenados. Eu falo com frequência lá na igreja que quando Deus criou todas as coisas, o texto bíblico diz que havia um caos, né? Havia abismo, havia um caos, e Deus então estabelecendo ordem, dando propósito para todas as coisas. E com a queda, com o pecado, com a desobediência do homem, os desejos do homem se tornaram desordenados. Nós desejamos as coisas desordenadamente. Tanto em relação a assuntos desejados que nós não podemos cumprir, ou a maneira com que nós desejamos, cheia de paixões, né, de sentimentos errados. Então, esse vício ainda está parcialmente presente nos filhos de Deus após a regeneração. Né? Nós somos convertidos, já temos Cristo habitando em nós, mas nós ainda temos sentimentos e situações, circunstâncias que tornam os nossos desejos desordenados, e basicamente isso é o pecado que faz isso conosco. Então, o Tiago diz lá, né, de onde que procede as guerras, as contendas que há entre vós? Dos desejos que militam dentro de nós. Nós temos ainda um coração caído, estamos num mundo que trabalha contra nós, e Satanás ao nosso derredor, a nos tentar nessa situação. Esse vício de satisfazer-se fora de Deus ainda está presente, mesmo nos filhos de Deus. Então, por isso, a luta do crente. Nós não temos como, não devemos eliminar todos os desejos, como se a ausência de desejo constituísse a verdadeira satisfação. Não é por aí, não é esse o caminho. Mas nós precisamos fazer pelo menos cinco coisas, né, que eu elenquei. É bem mais complexo do que tudo isso, mas eu tentei resumir, uma vez que nós estamos aqui nessa condição, né, virtual, vocês não podem, não é muito fácil para fazer perguntas aqui e tal, para a gente interagir, né? O que nós podemos fazer de forma prática? Veja, vamos raciocinar. Deus é autossuficiente, ou ele é contente em si. Nós caímos, então os nossos desejos ficaram desordenados, descontrolados, desmedidos e focados naquilo que não há de nos preencher. Nós estamos no mundo caído e não precisamos nos abster do mundo. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o que é o mal?
Nós, muitas vezes, temos desejos bons, motivações boas, mas nós fazemos com que isso se torne pecado. Nós desejamos isso de uma forma errada. Vou dar alguns exemplos, antes de ir para 5 coisas que nós podemos fazer. Filhos são uma bênção do Senhor. É presente do Senhor. Qual é a tecnologia no mundo que pode produzir filhos? Só Deus pode nos conceder isso. Então, filhos são coisas boas. Mas se você ama o seu filho de forma desordenada, você vai idolatrar o seu filho. Isso pode ser o filho, o cônjuge, seu emprego, seu dinheiro, sua casa, seu carro, pessoas ou coisas. Você pode fazer com que algo que era bom se torne mal, quando você busca a sua total, plena, absoluta satisfação naquilo que não Deus. Então, nós amamos as coisas, desejamos as coisas de forma desordenada. Então, como que nós vamos ordenar isso dentro de nós? Primeiro, no primeiro estudo, nós vimos que é questão de fé e de aprendizado bíblico. Então, você crê, a partir disso, você busca instrução bíblica e você, então, desenvolve isso. Você, então, desenvolve pela fé e pelo conhecimento bíblico. O que nós podemos fazer de forma prática? Primeira coisa, considere sempre o que você merece. E aí, veja, eu estou falando, eu sei que não está fechado só a nossa igreja aqui agora, tem outras pessoas, mas partindo da perspectiva falando com crentes, né? Considere o que você merece. Você foi salvo pela graça. Uma pessoa que foi salva pela graça, o que ela merecia? Condenação. Você foi perdoado sem mérito. O mérito é de Cristo. Ele é que pagou, você não pagou. Se ele é que pagou, você recebeu o benefício de algo que você não trabalhou para ter. Então, qual é o seu merecimento? O inferno, a condenação eterna. Então, você, pela graça, é salvo, professa a sua fé em Cristo Jesus, aquele que, sem pecado, pagou para que você fosse, então, restaurado, regenerado, perdoado. Então, se você considera que não merece a salvação, você já entrou um pouco na sala daqueles que estão com o apóstolo Paulo. Você será feliz, porque você não está no inferno, ou não está condenado ao inferno. Você tem convicção de que vai para o céu, você já confessou a Jesus como seu Salvador. Então, considere o seu merecimento. O que você merece? Essa é a primeira coisa. Pense sobre isso. Segunda coisa, viva um dia de cada vez. Não tome sobre você a dificuldade de dias adiante, de 10 dias, de 100 dias. O futuro não te pertence. E aqui eu gostaria de aplicar para os irmãos da nossa igreja. Veja, irmãos, não se preocupem de forma desesperada com a circunstância do nosso país. Não se preocupem, isso não pertence a você. Você não vai votar no Senado nenhuma medida, você não vai votar na Câmara nenhuma medida, você não é o presidente, você não é o ministro da Saúde, você vai fazer aquilo que te cabe, aqueles que estão envolvidos, que são da nossa igreja, na área de saúde, os militares, aqueles que trabalham com supermercados, com comércio, oficina mecânica, que estão prestando serviço para a sociedade, eles estão fazendo o que precisam fazer. Você vai resolver o quê estando preocupado com 10, 15, 100, 200, 300 dias à frente? O que você pode fazer? Faça. O que você não pode fazer, não se ocupe com isso. Eu tenho tido relatos de algumas pessoas que estão perdendo sono. Pessoas que, por estarem ociosas, e aí já soma que o corpo não está se exercitando, as pessoas perdem o sono, se alimentam mal e não saem de casa, começam a ficar entristecidas, deprimidas. Veja, se ocupe de bons pensamentos, de esperança, exercite-se em coisas divertidas, aguardando a orientação daqueles que são autoridades sobre nós. Tudo isso vai passar e Deus há de preservar e abençoar o povo que é seu. Então, mantenha-se naquilo que te cabe. Falei primeiro, considere o que você merece. Segundo, viva um dia de cada vez. No futuro não te pertence, então não tente se preocupar com aquilo que você não resolve. Terceiro, a sua dificuldade talvez não seja tão grande quanto você imagina. Como é que você pode constatar isso? Porque para você ela é grande, porque ela é para você. Você começa a olhar para outras pessoas que estão em circunstâncias bem piores para você do que você.
Você começa a olhar para o seu próximo que está numa condição muito pior. Isso vai desenvolver em você uma satisfação por saber que você não está tão mal assim, e vai desenvolver em você um sentimento de caridade, de amor ao próximo. Você quer agora ajudar o próximo, porque você viu que ele está pior do que você. Você tem o que vestir, tem o que comer, você está vivo, você não está internado, entubado numa UTI, você não está com coronavírus, você não é o presidente do país, você não é o ministro da saúde, então esteja contente, né? Olhe para outras pessoas em condições piores. Olhe até para aqueles que não sabem nada acerca de Deus, de Cristo, não sabem se vão para o inferno, se vão para o céu. Veja, você começa a pensar que a sua situação é melhor. Quarto, permaneça com seu foco continuamente sobre os céus. O que eu quero dizer com isso? Pensar nas coisas lá do alto. Quero trazer memória aquilo que me traz esperança. Considere o poder de Deus, a soberania de Deus, a suficiência de Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E ele chama o seu povo de menina dos olhos. Povo de propriedade exclusiva, peculiar. Ele está de olho no povo dele e ele promete cuidar. Então, veja, pense nessas coisas. Considere a insignificância de tudo que há na Terra, inclusive de todas essas coisas que nós estamos vivendo. Você não vai ser condenado ou perder a sua salvação por causa dessas coisas. Quanto mais próximo você estiver de Deus, ou seja, quanto maior for o seu relacionamento com Deus, e esse momento nunca foi tão oportuno, você se exercitar na leitura bíblica, na oração, e usufruindo de tudo aquilo que nós temos disponibilizado para você. Então, quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto maior a sua vida de piedade, de devoção, mais lucro você tem. E o apóstolo Paulo falou sobre esse lucro da vida de devoção, de piedade. Ele disse, a piedade com contentamento é um grande ganho. Está lá em 1 Timóteo 6, verso 6. A piedade, ou seja, a sua vida de relacionamento com Deus, com contentamento, com satisfação, é um grande lucro, é um grande ganho. Então, veja, para que se preocupar mais com os tesouros desse mundo do que com a piedade? E você tem a oportunidade agora de se dedicar e se exercitar numa vida de devoção e de piedade. Então, considere o que você merece, que era o inferno, e você tem a salvação. Viva um dia de cada vez. Observe aqueles que estão em contexto pior do que o seu, e permaneça com seu foco nas coisas concernentes ao cuidado de Deus para com você. Você estará contente dessa forma, e totalmente, plenamente, não. Vou voltar lá no início. O apóstolo Paulo, após uma longa caminhada de fé, sofrendo injúrias, perseguição, martírio, ele diz, eu aprendi a estar contente. Isso não caiu sobre o apóstolo Paulo no estalar de dedos. Você aprende, você desenvolve o entendimento sobre isso. E a Bíblia é repleta de textos que tratam sobre isso. Então, você vai encontrar, numa medida cada vez maior, o contentamento no seu relacionamento com Deus. Ele é suficiente, você não. Ele te concede essa satisfação, esse contentamento, que só pode ser encontrado nele. Eu procurei deixar isso bem claro no início. Então, não crescer na sua vida de fé e buscar crescimento material ou contentamento em coisas materiais, como disse Salomão, que teve tudo na vida, e só encontrou contentamento na sua velhice, em Deus, ele diz, correr atrás de todas essas coisas é correr atrás do vento. Você está correndo atrás do vento. Correr atrás do vento te dá a sensação de descontentamento, de insatisfação. Você nada e não chega em lugar nenhum. Você não tem tudo aquilo que você desejava. Então, eu quero deixar alguns textos, quem puder anotar aí, quero deixar textos para a gente já encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aqui pelo Facebook, pode colocar perguntas e eu respondo aqui agora, nós já estamos encerrando, e também pelo Instagram eu consigo ver. No Zoom, ninguém entrou, não tem interação, no YouTube também não. Então, pode perguntar pelo Facebook, pelo Instagram. Enquanto você pergunta, se tiver alguma pergunta, eu vou citar alguns textos para aqueles que querem anotar, para você ler esses textos na sua casa, nesses dias que você tem tempo, e encontrar esse contentamento numa crise tão grande que nós estamos, encontrar contentamento no Senhor, porque o Senhor não está em crise.
Ele continua sendo o soberano Deus, criador, mantenedor de todas as coisas. Perdão, a Patrícia me perguntou aqui no Instagram, qual a quinta coisa? É porque lá atrás eu devo ter falado errado, são 4 coisas, não são 5, eu devo ter falado 5, né? Então, perdão, são 4 coisas apenas que eu salientei. Tem muitas outras coisas, mas, para ser objetivo, eu coloquei 4 coisas que envolvem uma atitude de comportamento, uma mudança de comportamento ou de mentalidade, para que você possa reagir diante disso tudo. Os textos, Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. O texto diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ou mais ele fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele é soberano. E as outras coisas? Ele fará. Jesus Cristo disse lá em Mateus 6. Outro texto, Salmo 55, verso 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Esse é o Salmo 55, verso 22. Outro texto, agora Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Às vezes a sua versão bíblica é um pouco diferente dessa, mas a ideia é a mesma. Eu escolhi essa versão que fala de maneira mais clara para o assunto que nós estamos abordando. Então, Hebreus 13, 5, a sua vida isenta de ganância, contentando-vos com o que você tem. Mateus 6, de 31 a 32, um texto que eu mencionei aqui, parafraseando, pode servir de grande alento para você nesses dias. Mateus 6, 31 e 32. Não andeis ansiosos de coisa alguma, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, ou seja, um povo fora do povo que acredita em Deus. O vosso Pai bem sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 31, 32. Isaías 33, 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, dar-se-lhe-á o seu pão, e as suas águas serão certas. Habitará nas alturas, fortaleza das rochas serão o seu alto refúgio. Deus é o nosso alto refúgio em meio a essa crise. 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu escolhi esse texto de 1 Pedro de propósito, para a gente se despedir nesse entendimento. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As pessoas mais deprimidas, mais entristecidas, mais desesperadas nessa crise, são aquelas que estão se ocupando de uma ansiedade. O que será amanhã? O que será da economia? O que será da saúde? Será que eu vou morrer? Será que eu vou adoecer? Né? Lance sobre ele a vossa ansiedade, confia nele. Ele é soberano, ele é o Criador, você não escolheu, não opinou sobre o seu nascimento, ele te deu a vida, ele há de cuidar de todas as coisas. Ele tem cuidado de vós. Então, a gente encerra por aqui, não teve nenhuma palavra, nenhuma pergunta. Eu respondi no Instagram, que tem uma pergunta aqui de novo, cadê a quinta coisa? É porque eu devo ter falado errado, são 4 comportamentos, vamos dizer assim, mudança de mente ou de comportamento que nós precisamos exercitar. Eu devo ter falado de 5 lá atrás. Algumas pessoas estão me perguntando o texto. A Rose quer saber qual o texto de Isaías. É Isaías 33, verso 16. E a Silvânia está perguntando qual o texto de Pedro. É 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Ok? Podemos encerrar por aqui. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu pretendo fazer uma devocional, a Patrícia estava conversando comigo sobre fazer uma devocional
para vocês, muitas pessoas estão muito entristecidas, algumas desesperadas, preocupadas, e eu quero promover a partir de amanhã devocionais, lógico que serão mais calmos, mais curtas, melhor dizendo, buscando confortar vocês, orientar sobre tudo isso que tem acontecido e trazermos mais desenvolvimento na nossa confiança em Deus, apesar de tudo isso, apesar de tudo que está acontecendo. Eu gostaria que vocês que estão assistindo manifestem aí na rede social que você está usando qual canal que você prefere que eu faça devocional. Porque aqui agora eu estou usando 4 canais, e aí eu fico confuso para quem que eu olho. Então, se eu puder usar um só, que atinja a maior grupo de pessoas, eu vou usar que seja 2. Né? Pelo que eu vejo aqui, tem maior número de pessoas no Facebook e no Instagram. Então, se eu puder usar só esses 2, vai ficar ótimo. Então, eu quero que você manifeste aí, aí na rede, um comentário sobre qual a rede que você prefere que eu faça as devocionais. Eu quero fazer todos os dias uma devocional, com exceção do domingo, que aí eu vou transmitir o nosso culto doméstico, vai ser de manhã e à noite, domingo de manhã às 10 horas e à noite às 18h30, mas nos outros dias, amanhã, sexta-feira, sábado, eu vou fazer uma devocional e vou colocar aqui online para vocês participarem comigo, interagindo aí. Respondendo lá para a Cristiane, qual era o texto de... Eu não sei qual texto, Cristiane, que você não pegou. Tentar responder aqui. O texto do livro de Salmos, né? Eu citei o Salmo 55, verso 22. Salmo 55, verso 22. E citei também o Salmo 37, verso 5. 2 textos são fundamentais. Salmo 37, verso 5. 1 Pedro 5, verso 7. 1 Pedro 5, verso 7. Ok? Ok, pessoal. Então, amanhã eu vou fazer uma devocional. Ao que tudo indica, nesse mesmo horário, 8 horas da noite. Vou, pelo que eu estou vendo aqui, Facebook e Instagram. Acho que não compensa fazer pelo Zoom e pelo YouTube, porque eu não sei quantas pessoas tem. Se quem estiver no YouTube, preferir no YouTube, por favor, escreva lá no meu canal, em algum comentário, nesse vídeo ou em outro vídeo, para eu saber que tem um grupo de pessoas pelo YouTube também, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vou orar por vocês que estão aqui, que comentaram, estou vendo os nomes e vou agora orar por cada um de vocês. Tenho orado já para que Deus os conforte, os abençoe, os conduza. Não se desesperem, você não é do governo, você não é da saúde, você não é ministro da saúde. Deus cuida dos seus, mantenha a calma, mantenha a fé. Deus há de nos fazer ainda mais forte diante de tudo isso, tá bom? Deus abençoe, um abraço a todos, até mais.